Boa noite, queridos e queridas, amigos e amigas do Evangelho da Noite. Muito prazer em recebê-los no nosso culto e, ao mesmo tempo, por estarmos sendo recebidos na casa de vocês, né? Seja de manhã, seja de tarde, seja de madrugada, ou à noite mesmo. Obrigado por estar fazendo essa conexão, né? Conectando e abrindo as portas e as janelas para a caravana, a equipe do Evangelho da Noite. Então nós vamos iniciar mais uma vez o nosso culto, lendo uma página inspiradora do livro O Pão Nosso. Sabe qual é a lição? Eu preciso colar esse livro aqui que ele está se desconjuntando. É a lição de número 144, Fazei preparativos. Ele está se desconectando. Aí, né, nessa lição, Fazer preparativos, é um versículo do Evangelho de Lucas que é destrinchado, né? E esse versículo traduz uma fala de Jesus, que inclusive está entre aspas. Espera aí só um instantinho, que os gatos ficam abrindo e fechando essa porta. Pronto, acabou. Aí, deixa eu ver se dá para segurar o livro todo junto. É uma passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus fala, está entre aspas a passagem, tá? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. É quando, lá na passagem do Evangelho, é quando o Jesus manda os dois discípulos irem à frente da entrada em Jerusalém. É a última entrada de Jesus em Jerusalém, e quando os dois discípulos, apóstolos, vão procurar lá o lugar onde vai ser a última ceia. Aí eles foram instruídos a inquirir uma determinada pessoa que teve uma inspiração divina, que então, quando essa dupla chegar lá para ele, então ele e perguntar aonde está o aposento para o nosso mestre. A pessoa já vai estar sabendo. E então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos para fazer a ceia da Páscoa, né? Jesus e todo mundo estavam voltando para Jerusalém por ocasião da comemoração do Pessah. O Pessah é justamente a comemoração da passagem do povo judeu pelo Mar Vermelho, fugindo dos egípcios, e aí, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles ficarão livres, até porque o exército egípcio que se meteu aí atrás foi afogado, porque as águas se fecharam em seguida, né? E eles não conseguiram concluir a passagem, só o povo judeu. Então a Páscoa, ela é essa comemoração cristã que está se aproximando aí daqui a menos de um mês. É a comemoração cristã que é feita em cima da festa do Pessah. Fazei preparativos. Aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo
do aposento interno da alma. Olha que lindo. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade. Observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes, os móveis quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Se isso ocorrer com a afeição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno. Certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo a cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo símbolo do coração. Embora não possa mudar de ideia diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem, simplesmente terrestre, mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças também ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e os espíritos componentes da falange de São Francisco de Assis, que tanto trabalham e operam a faixa de energia de São Francisco na Terra. Eu ainda estou com resquício daquela gripe da semana passada, que eu até espirrei durante o culto. Aí, a secura do ar-condicionado faz a gente, pigarrear, tossir. O bocejo é independente de gripe. E aí, nós estávamos no meio da oração, agradecendo a toda essa espiritualidade que realmente realiza esse culto, A todas essas faixas de vibrações, de onda, do Pai Altíssimo,
do Filho, que é o Cristo de Deus, e da energia do Espírito Santo de Deus na Terra através dos homens, o nosso patrono e todos os trabalhadores da egrégora, né, do Evangelho da Noite e da Falange de Francisco, os nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, e as egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças a Deus. Obrigado por a semana inteira que recebemos desde o último culto. Obrigado pelo amável convite e pelo fato de aqui estarmos podendo atender a esse convite, na paz do Cristo. Graças a Deus. E que nós possamos então passar minutos elevados, juntamente com todas essas faixas de onda de espíritos benfazejos que vão visitar os nossos lares físicos e espirituais, e todos esses nossos queridos colaboradores, tá? Que então possamos dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Vou agora abrir aqui a porta, porque o gato já está tão agoniado que não pode sair. Eu fechei. Ó, já dá até ouvindo. Aí. Olha. Ele está se sentindo preso. Mas você fica entrando e saindo. Peraí. Assim. Sai daí para eu poder abrir a porta, vai. Ele veio para a maçaneta aí, para ver se ele mesmo resolvia isso. Que eu fiz de propósito, eu tenho que dizer. Que ele fica nesse entra e sai. Aí eu falei, vou fechar para ele ver se ele se decide, né? Vamos ver se vai funcionar essa pedagogia aqui. Porque eu deixo assim entreaberto, porque a Vivi, ela entra e fica ali dormindo enquanto eu faço o culto, mas ele não, ele fica entrando e saindo. Enfim, né? Falange de Francisco de Assis se manifestando. Olha o Chiquinho aqui, ó. Tá aqui no escurinho. Francisco de Assis está sempre ali velando pela gente, é o patrono, né? E aí a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 13, que é um número bastante interessante, né? Iniciático. E agora, na semana passada, a gente viu os 5 primeiros versículos, tá? E agora nós vamos ver do versículo 6 ao 9, que o Pastorino colocou o nome de produzir frutos, tá? E aí o que acontece? O que é relatado nesses 4 versículos? É uma parábola, tá? Parábola, a gente sabe, quando ele falava parábola, era para o grande povo. Era claro que era para os apóstolos também. Só que para os apóstolos ele dava diretrizes diretas. Quando ele falava em parábolas, era para o povo todo que estava ouvindo e para os apóstolos também, embora às vezes os apóstolos também não entendessem as parábolas totalmente. Por exemplo, essa de hoje é uma parábola assim, de difícil compreensão, porque ele fica zangado com a árvore que não dá frutos. Por isso que o nome da passagem, lá na Sabedoria do Evangelho de Pastorino, quando ele estuda isso, ele bota produzir frutos. Dizia então esta parábola: alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha e veio procurando o fruto nela e não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira
e não acho. Corta, pois, para que deixar inativa a terra? Respondendo, disse-lhe ele: o senhor da vinha. Não, disse-lhe ele, o viticultor, respondendo ao senhor da vinha que mandou cortar a árvore: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave em torno dela e ponha adubo. E certamente dará fruto no futuro. Mas, se não der, cortá-la-ás. Aí você fica: é uma árvore, o que eu faço? Só faltava um lá dos apóstolos falar: Senhor, isso é para a gente também. Pedro adorava fazer essas perguntas. Mas isso daí é para a gente também ou é só para eles? E também já fez o contrário. Vem cá, isso aí é só para eles, não é para a gente não, né? Só que quando Jesus falava parábola ou qualquer coisa, quando ele falava só para os apóstolos, de forma direta, era para toda a humanidade. Só que não falava para o resto da multidão, porque se elas não entendiam nem a parábola, como é que ia entender aqueles mandamentos, né, iniciáticos? Iniciáticos para a época, tá? Porque, lembra, ele está trazendo uma nova concepção de religião, que uma religião é uma coisa que acontece dentro da pessoa. Não é para ser proferida na escadaria da sinagoga, entendeu? Né? Você sabe que os caras oravam na escadaria da sinagoga, de costa para a sinagoga e de frente para o povo que está vindo. Oravam em voz alta, que é para dar satisfação para todo mundo. Ó, viu? Ó, cheguei cedo, eu oro. Quando a pessoa estava pedindo perdão, estava assim, seria o equivalente hoje a uma atitude contrita, né? E pedindo... Deixa eu ver um negócio aqui. Tá com problema de luz aqui. E pedindo, não diria perdão, mas está pedindo misericórdia, talvez, né? E aí ele ainda sujava a cara com cinza, para dizer que ele ficava descabelado também, para dizer que era uma pessoa que estava despojada, que estava pensando só naquela absolvição. Não sei se na época tinha esse nome, tá? Estava pedindo, na religião antiga, ele ia fazer uma oferenda para Deus, e ele ia pedir perdão diretamente para Deus. Já dentro do judaísmo, ele vai se dirigir a Deus, mas assim, você vê que é de uma forma assim como se ele estivesse se auto-imolando, né? Na escadaria, com a carinha suja, de cinza, despenteado. Mas ele podia ir lá na frente do altar e fazer uma oração direta a Deus e pedir esse perdão, mas não era essa a forma, né? Essa forma que eu estou falando aqui, que poderia ser feita, justamente a forma que Jesus está trazendo, né? De uma religião que é uma coisa muito mais introspectiva, de você melhorar as suas ânimas, né? Melhorar os seus sentimentos, né? Para com o próximo, para com o globo, do que você ficar fazendo atos externos, acendendo vela, deitando oferenda, oferecendo a preazinha lá no altar,
como era da antiga religião. E aí, em 4 versículos, tem várias, é muito profundo, tem várias camadas. O que confunde a gente é que nós não somos um povo agrário, então a maioria de nós não é ligada à terra, e não entende a questão da figueira, né, plantada. Então o cara tinha uma vinha. Todo mundo que podia tinha uma vinha, né, que é para produzir o vinho. O vinho era um vinho de baixa qualidade, aguado, mas isso eles não tinham problema não, eles tomavam do mesmo jeito, não era o teor alcoólico de um vinho de hoje não, tá? O povo estudioso aí de evangelho calcula entre 3 e 4 graus de álcool, seria menos de uma cerveja, do que uma cerveja hoje. A cerveja tem entre 4 e 5, e o vinho tem 7 ou 8. Mas esse vinho, ele não era das melhores uvas, ele não era esbagaçado da melhor maneira possível, ele tinha muito contato com ar, ele não era feito dentro dos melhores protocolos, então nem todo ele virava álcool, por isso o teor alcoólico era baixo. Mas o que acontece? O processo do vinho, ele acabava eliminando um monte de bactérias, né, de vírus. Então, era mais saudável beber vinho do que beber água. Inclusive, nessa época, a água, eu estou falando nessa época, de modo geral, mas são muitos milhares de anos, né? Então, vai ter época que vai estar melhor, vai ter época que não vai estar tão bem. Era melhor beber o vinho, porque a água vinha do rio, você não sabia o que a comunidade que está mais acima do rio fez, entendeu? É o dilema de hoje, só que hoje 1000 vezes elevado à milésima potência. E aí a gente está vindo, porque aqui começa assim, ó, dizia então esta parábola, para quem? Para aquele povo lá do culto da semana passada, que o nome era Metanoia, que era um povo conclamado a se melhorar, a fazer a metanoia, cada um a sua. Então contava daquele episódio, da queda lá da torre, que ficava na beira do tanque, de Siloé, se não me engano, e aí a torre caiu, matou 18 pessoas, e eles eram galileus. E aí ele estava perguntando, mas vocês não estão se achando melhores do que os 18 que morreram não, né? Porque senão depois cai outra torre e mata mais 18. Ou seja, vocês não estão livres de passar por coisas semelhantes que vocês não fizeram a metanoia. Aí ele fala, então fazei para não ser suscetível ao mesmo tipo de experiência, que é o que da semana passada. Se tiver assim, querendo destrinchar, dá uma olhadinha lá. E aí, para esse povo, que ele já tinha contado a outra parábola, que nem era parábola, ele analisou um acontecimento, um ocorrido, né? Conhecendo a mente e os corações das pessoas, aí ele fez o ensinamento em cima, e que eu chamei a atenção, ó, o espírita tem essa mania, né? Aí o cara, acontece alguma coisa, aí antes de ajudar, se ele tá passando por isso, hein? Que não fez no passado, né? E a recomendação não é ficar julgando e condenando ninguém, não. Vai lá e ajuda. Aí uma decisão de fórum íntimo, ajuda ou não ajuda? Você sabe que, né, para a doutrina espírita, tá tudo contando. Contando a seu favor ou não. Se você fez ou se você não fez. Então se preocupa mais com isso, e não se o irmão estava merecendo ou não
o dissabor que ele está passando no momento. Melhor orar para ele. Porque tudo que você joga para o universo vai voltar para você no momento que você tiver, que foi o que o Cristo falou lá, é melhor vocês melhorarem para não estarem nessa situação daqui a pouco tempo. Então, pelo menos se você orar, jogou uma energia positiva no universo, vai voltar uma energia positiva. E aí ele falou, alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha. Quer dizer, é o dono da vinha. E veio procurando fruto nela e não achou. O dono da vinha. Disse então ao viticultor, que é o que cuidava efetivamente das videiras: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não a acho. Corta, pois. Para que deixar inativa a terra? Aí vem um parêntese, que é o seguinte: não é a primeira vez que Jesus usa a videira, a figueira. Né? Vai ter um outro episódio mais próximo lá da crucificação, que ele vai lá para Jerusalém, e aí ele dorme fora de Jerusalém, na casa lá que alguém ofereceu, e um dia, se locomovendo para Jerusalém, aí passa por uma videira, uma figueira, que está sem fruto, e ele amaldiçoa a figueira. Então, são muitas considerações. Primeiro, assim, tinha figueiras lá nessa área que não davam frutos. E tinha figueiras que demoravam a dar frutos, ou espaçava entre uma floração e outra. Então, o que acontece é que uma pessoa que tem algum conhecimento de agro, né, do agro, vai sentir que Jesus pode estar fazendo uma injustiça. Embora aqui é uma parábola e não é Jesus que é o dono da vinha. Ele está contando uma história que a gente não sabe nem se aconteceu, né? Provavelmente não. Mas ele põe em questões agrárias porque é o que o povo conhece. Enfim, ele está usando o senso comum do povo e está falando de uma maneira geral que ele tem uma figueira plantada na vinha dele e que essa figueira não está dando fruto, passa 1 ano, passa 2, passa 3, e a pergunta dele é: para que deixar inativa a terra? Quer dizer, está ocupando a terra, porque a figueira é uma árvore grande, né, frondosa, e em vez de ter vinhas, né, de ter as vinhas de uvas, parreiras. Aí o viticultor, que tem uma visão da terra, porque veja bem, tem a questão da espécie da figueira, tem a questão do regime de chuvas, lá é muito árido, de repente não choveu o suficiente, e aí é espaçado, não é uma coisa regulamentar todo ano, porque agora a gente tem essa noção de agro, a gente sabe, não, todo ano, ou até às vezes 6 meses, tem uma colheita, só que é para condições otimizadas, de água, de temperatura, aí aduba o solo, bota lá o que está faltando, para a videira, para a planta que for produzir. Mas aqui não plantava, não tinha técnicas agrárias, né? Então, mas mesmo assim, repara, naquela época já tinha noção de adubação. Então, o cara mesmo que cuida lá do vinhedo, respondendo, disse-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave em torno dela um fosso e ponha adubo. Olha a ideia dele, que, bom, ela pode estar sem os nutrientes. Como é que ela vai dar fruto, né?
Então você vê que já tinha alguma técnica agrária, então eles já tinham noção qual é a melhor terra para plantar determinada planta e que tinha que dar uma adubada, né? Aí ele falou, agora vai para o 4º ano. Então repara, então tem esses números, né? 3 anos é o número da Trindade Celeste, né? Do espiritual, né? Ou seja, essa figueira está aí e ela não está evoluindo. Então, tem alguém que cuida, né? O dono da propriedade é o próprio Deus, né? O viticultor é o Cristo. E esse Cristo cuida dessa humanidade terrena. Então ele está falando, Senhor, deixa ainda este ano, mais um ano, até que eu cave em torno dela e ponha adubo. Aí certamente dará fruto no futuro. É Jesus com essa humanidade terrena. Mas se não, cortá-la-ás. Mas se não, cortá-la-ás. Ou seja, fica aqui, fica outra encarnação, tinha que melhorar, não melhorou. Às vezes era para melhorar e regride. Regride não no sentido evolutivo, mas no sentido de acumular mais dívida e ter mais dívida para pagar. Aí, o que acontece? É a transição planetária. Então, assim, se você não acompanhar a tua humanidade terrena, a evolução do seu planeta, você vai ser arrancado aqui para ser plantado aí num outro mundo de expiação e prova. Porque a Terra vai para um mundo de regeneração, vai ser promovida a um mundo, né, acima, vibracionalmente, e você vai ter que ir para um outro mundo igual a esse que tem aqui agora, que é expiação e prova. Só que às vezes nem está nesse momento de transição, é uma expiação e prova mais para trás. Que é a figueira que vai ser, porque está improdutivo aqui, está atrapalhando até a transição. Porque a transição planetária são os seres que estão no planeta que fazem. Então depende de um percentual de seres evoluírem, melhorarem, e aí muda a psicosfera do planeta. Daí a lição anterior é metanoia. Não fica julgando os outros e não fazendo a sua parte. Faz a tua metanoia. O que é metanoia? Mudança do padrão vibracional que você emite e que você se harmoniza. Quando a gente faz essa leitura no início do Evangelho da Noite, preste atenção no que está sendo lido, é justamente para a gente já ir sintonizando com essas equipes espirituais muito mais altas do que nós, para podermos também nos beneficiar desses bálsamos curativos que eles trazem, que vêm sanitizar o nosso lar e os nossos templos, que são os nossos diversos corpos. Então, quando, de novo, olha a progressão, tá? Na semana que vem, ele vai fazer uma cura de uma possuída por espíritos. Então, repara, essa pessoa tem um espírito que está fazendo lá acoplamento com ela, mas a pessoa também está dando passividade, está dando abertura. Então, o que é isso aqui? A figueira, a história da figueira nos conclama a nos melhorarmos, a produzir frutos, a melhorar um pouco. A gente, e tem, não sozinho, com a ajuda de Jesus, que é o moço que diz, não, Senhor, agora não, vamos dar mais uma chance de um ano, que aí eu vou adubar essa figueira, e aí certamente dará fruto no futuro. O viticultor fala. Aí, mas ele conclui, mas se não, cortá-la-ás.
Senão, esse planeta onde essa vinha, onde essa figueira está, já com a terra adubada, essa vinha vai continuar sendo vinha, produzindo vinho. Então, vão tirar essa figueira, né? No caso da gente, nós vamos ser encaminhados para outro mundo, e vai ter o espaço ali para plantar mais videiras, para dar mais vinho. Olha, lembrando que a gente vai para o mundo de regeneração, não é um paraíso não. Continua o mal sobrepujando, só que vai ter um pouco mais de bem, né? Não vai ser tanto mal quanto a gente olha aqui em volta e vê, né? Tá? Então agora nós vamos nos colocar confortavelmente, sintonizar com os nossos guias espirituais, os nossos anjos protetores, ou com o santo de nossa devoção, ou com a equipe de São Francisco de Assis, e aí a gente vai receber o passe fluídico terápico dessa espiritualidade superior que vai trazer até nós esses fluidos maravilhosos. Sigamos as palavras do mantra, sigamos mentalmente. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos força para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor. Ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus,
graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos guias e protetores espirituais e todos esses espíritos simpáticos que realizam o culto do Evangelho da Noite e que também ajudam, trabalham, nos protegem, nos guiam e nos conduzem no nosso dia a dia, nos nossos lares, junto aos nossos familiares. Jesus, o Cristo de Deus, esteja sempre conosco. Queremos, então, agradecer a oportunidade de termos realizado esse culto no nosso lar, esse culto do Evangelho da Noite no nosso lar, que nós possamos ter recebido essa equipe espiritual de portas e janelas abertas. E nós gostaríamos, então, Senhor, de, em tendo os nossos lares sanitizados e as possíveis miasmas e energias menos ditosas que tenham sido acumuladas, que foram encaminhados pelas equipes espirituais ou transmutadas. E gostaríamos então de enviar para esse orbe, para Gaia, quanto de luz, essa humilde contribuição nossa, enviar para essa humanidade encarnada e desencarnada quanto de luz, para a transição planetária quanto de luz, e para todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados que presidem esse momento difícil de transição, que cuidam de religiões e etnias e grupos humanos, que sejam abençoados e que também todos esses, e principalmente, todos esses líderes materiais que possam ser envolvidos, protegidos e abundantemente inspirados pelos espíritos de luz, para terem melhor atitude, melhor silêncio e a melhor resolução. Vamos agora fazer 30 segundos de silêncio, quando então colocaremos as nossas demandas e também pediremos por terceiros. Graças a Deus, que possamos dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, envolta em muita luz, paz e amor, graças a Deus.